É uma alegria para nós poder estar nessa manhã com os queridos. E, de fato, como disse o presbítero Marcos, eu me sinto em casa, né? Vir à quarta igreja é um privilégio, é matar a saudade, reencontrar o Marcinho depois de algum tempo. A gente se encontrava de vez em quando lá no Mackenzie, os meninos saíram do Mackenzie, aí o contato é só pelo WhatsApp ou algum tipo de rede social. Encontrar o Márcio também é uma alegria, é um pastor amigo, é de dentro também da nossa casa. Estava ali sentado ali atrás, lembrando que uma vez a gente, quando ele estava no seminário lá em Recife, né, tivemos a oportunidade de encontrarmos lá em João Pessoa, né? Ele foi lá para casa, passamos um final de semana juntos, se eu não me engano, e foi um tempo abençoado para nós. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de participar desse momento tão especial e relevante para a vida da quarta igreja. Mas antes, eu quero trazer uma palavra como presidente do Sínodo, como presidente do presbitério, ao coração da igreja. Ontem, conversando com alguns irmãos acerca do processo pelo qual nós nos encontramos e estamos passando, nessa conversa, falei, olha, eu acho que seria interessante que a igreja, certamente a igreja já tem orado, não tenho dúvida disso. O processo da escolha de um ministro é um processo onde a igreja deve se quedar cada vez mais diante de Deus, pedir para que o Senhor, de fato, ilumine, conduza os nossos corações, porque, embora sejamos representados pela manifestação da vontade da congregação, nós cremos e entendemos que quem nos coloca aonde quer que nós devemos estar é o próprio Deus. Assim como os presbíteros docentes, que são regentes, que são eleitos pela manifestação da vontade da comunidade, embora seja o voto que o eleja, cada um de nós devemos entender que é Deus que nos coloca. E eu quero trazer, como presidente do presbitério e presidente do sínodo, trazer essa palavra de Jeremias, capítulo 3, verso 15. Eu quero ler esse texto com vocês e deixar esse texto para a nossa meditação nessa manhã, e temos um momento de oração pela vida da igreja, para que esse processo de transição, de escolha do futuro ministro dessa igreja, seja dirigido e orientado pelo Espírito de Deus. Na minha recomendação que fiz a um dos presbíteros, disse, olha, eu sugeri a vocês que vocês pudessem tirar uma semana de oração. Eu fiz recentemente lá na Quinta Igreja, durante a nossa semana de aniversário, e como foi bom para a vida da igreja, trouxe mais coesão, trouxe mais intimidade com o Senhor, mais quebrantamento. Isso é bom para a vida da igreja. Então, eu sugiro aos presbíteros que estão presentes no plenário que pensem sobre isso, proponham uma semana de oração que vai anteceder a Assembleia, na propositura de orar a Deus para que Deus conduza a Assembleia, para que o ministro a ser eleito pela comunidade seja o ministro eleito segundo a vontade de Deus, na direção de Deus. Então, não haverá o meu voto que elegeu, vai ser a manifestação da vontade de Deus através da vida da comunidade. E eu quero deixar o texto para nortear o nosso coração, o coração da quarta igreja, Jeremias, capítulo 3, verso 15, um texto conhecido de todos nós, quando a palavra de Deus diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Amém, queridos? Os motivos de oração que nós deveríamos ter no nosso coração. Primeiro, entender e pedir a Deus que o ministro a ser eleito pela Assembleia seja um ministro que seja dado por Deus. Precisamos entender que não é a igreja que escolhe pastor, é Deus que concede pastores à sua igreja. E devemos oração, então, concede à nossa igreja pastor ou pastores, como o reverendo Márcio, que já faz parte do corpo pastoral dessa igreja, pastores que vêm da parte do Senhor para a vida da nossa comunidade, para que a nossa comunidade aprenda, ame mais o Senhor, se quede mais diante do Senhor. Segundo motivo da oração é que o desejo e a manifestação da vontade não deve ser a nossa vontade, é a vontade de Deus, é segundo o coração dele. Então, Senhor, dá-nos pastores segundo o teu coração.
não segundo o nosso querer, o nosso entendimento, a nossa percepção, a nossa amizade, a simpatia. Eu quero um pastor, Senhor, que pastoreie a minha família, que pastoreie a minha igreja, segundo o teu coração. E o terceiro motivo de oração é que sejam pastores aptos a nos ensinar com conhecimento e inteligência, como assim nos orienta a palavra de Deus. E eu quero convidar, portanto, a comunidade a termos esse momento de oração pela vida da quarta igreja, pela vida da nossa igreja, para que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria, abra o nosso entendimento, para que o nosso desejo seja tão somente rogar ao Senhor da seara, que envie o trabalhador para a sua seara. O papel da igreja é orar, porque quem coloca trabalhadores para a seara do Senhor é o próprio Deus. Então, que Deus conceda a essa igreja pastores que sejam segundo o seu coração e sejam habilitados a apacentar esse rebanho com conhecimento e inteligência para a glória dele mesmo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter essa palavra de oração. Pai querido, nós queremos apresentar a vida da quarta igreja diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, os desafios, ó Deus, os questionamentos, os sentimentos que certamente permeiam o pensamento e o coração de cada um dos teus filhos. É um momento de transição, é um momento, ó Deus, de escolha, ó Deus, certamente sentimentos de insegurança do dia de amanhã, certamente paira, ó Deus, sobre os nossos corações. Mas nós queremos, ó Deus, nos quedar diante do Deus, a quem pertence a igreja, o Deus que morreu na cruz, ó Deus, e a quem pertencemos, para que, pela tua soberana vontade, segundo o teu bendito querer, o Senhor conceda, Senhor, a esta comunidade um pastor que deverá ser um presente do Senhor para a vida da comunidade, um pastor que não será eleito, mas será concedido e dado à igreja conforme o teu querer, segundo o teu coração. Ó Deus, e dá a esse ministro capacidade, ó Deus, dá a ele condições de apacentar o teu rebanho, com conhecimento e inteligência vindo da parte do Senhor. Nós nos colocamos na tua dependência e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza para que esse povo de fato se apresente diante do Senhor como um só homem. Ó Deus, um só povo, o povo da aliança, bendito e resgatado pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Dito essas palavras, quero apresentar a minha família, convidar para aqueles que também não conhecem, eu creio que já somos conhecidos de todos, né? Eu quero convidar a Jana a se colocar em pé, o Alain, a Riane, a Chloe que está na barriga da Riane, você avô, estou vibrando demais, né? Eu fico brincando nas minhas redes sociais, hashtag todo mundo ama a Chloe, né? A Chloe é a nova integrante da nossa família, o Igor está trabalhando hoje, é o esposo da Riane, e a minha sogra, Geonice, fica em pé aí, Geo, aí também está nos acompanhando hoje. Essa também ninguém conhece. Gente, essa é a família que Deus nos abençoou. Embora alguns já saibam, eu sempre costumo dizer que a bondade de Deus é boa, que salva até paraibano. Eu sou do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa, e lá foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, foi quando Cristo se revelou ao meu coração, e desde então, na Igreja Presbiteriana em Santa Rita, e desde então nós temos servido e colocado a nossa vida diante desse Deus que conduz os nossos caminhos e dirige os nossos passos. E nessa manhã, eu quero trabalhar com vocês um tema que particularmente eu acho relevante, importante, e acredito eu que deve ser o primeiro assunto, primeiro tema a ser abordado pela vida da igreja para todo cristão. Eu quero que vocês participem, eu vou conduzir a título de, como de fato é uma escola dominical, então aqueles que desejarem podem levantar a mão. Eu gosto que participem, eu gosto que contribuam, eu gosto que discordem. Então, se alguém dizer, olha, pastor, não concordo tanto, tem a oportunidade de dizer, olha, não concordo, você manifesta o seu entendimento, a sua percepção e a gente constrói conhecimento. Conhecimento tem que ser construído e adquirido à medida em que a gente vai juntos crescendo e compartilhando as nossas experiências, as nossas percepções e
e submetendo essas experiências e essas percepções à sagrada e à bendita palavra de Deus, porque ela é a nossa única verdade absoluta para nós. E é a partir desse raciocínio que eu quero trabalhar com vocês, o tema que eu quero desenvolver com vocês. Deixa eu ver se eu... Isso, quero aqui. O tema que eu quero desenvolver com vocês é: quem é o Deus da Bíblia? É essa a pergunta que eu quero provocar, e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, porque esse assunto faz parte de uma série de estudos que nós desenvolvemos na Quinta Igreja. Nesse jogo de slide, eu acho que tem 129 slides, então eu devo falar no máximo de 5. Né? Giane sempre fala para mim: Ricardo, por que você faz tantos slides, você só fala de 2 ou 3 no máximo? Né? Lá na Quinta Igreja. Mas eu me coloco à disposição da igreja, se assim entenderem. Eu faço isso na segunda igreja, na Igreja Batista Koinonia, lá de Águas Claras. Como eu não tenho escola dominical pela manhã, de quando em quando eu sou convidado a dar escolas dominicais e estudos lá na Batista Koinonia de Águas Claras. Na segunda igreja de Taguatinga, aos sábados, nós temos um momento com os oficiais da igreja lá. Então, fique à vontade, se o conselho entender e quiser que a gente continue, eu posso vir aqui com muita alegria, e faço isso porque isso está no meu coração. Né? Faço isso porque isso, eu entendo que o que eu recebi de graça devo dar, e isso alegra o meu coração. Mas, mantendo a ideia do tema, quem é o Deus da Bíblia? Porque eu quero provocar essa reflexão. Por que é importante pensar sobre esse tema? O texto de Osés que a gente cita diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então, quem é o Deus da Bíblia para você, em poucas palavras, só para a gente começar a refletir? Camila, quer falar? Não quer falar? É um Deus supremo, único, ok. Sustentador de todas as coisas. Pode ficar à vontade, gente. Um de cada vez. Não precisa falar todo mundo, não. Quem é o Deus da Bíblia para você? Você já parou para pensar sobre isso? Quem é o Deus da Bíblia para a sua vida? Mais uns 2 irmãos aí, por favor. Ajuda a gente a conduzir a escola dominical. É um Deus de amor, um Deus salvador. Por que eu pergunto isso? A reflexão que eu quero provocar na nossa mente, porque nós entendemos que hoje nós vivemos uma crise. A igreja cristã, de um modo geral, vive essa crise. Que crise é essa, pastor? Nós acabamos construindo e idealizando um Deus que chamamos o Deus dos evangélicos, que não é e não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. A gente acaba crendo num Deus que muitas vezes não é o Deus da Bíblia. E é nessa perspectiva que eu quero introduzir esse assunto, ou desenvolver com vocês essa necessidade de refletir sobre essa perspectiva. Né? Quem é esse Deus que nós cremos? É o Deus Salvador, o Deus Supremo, o Deus Sustentador, o Deus Salvador, o Deus Provedor, o Deus que governa, minha irmã, o Deus Criador. A pergunta que eu faço para os irmãos, onde é que a gente vai levar os irmãos a refletirem? Se Deus é esse Deus que eu estou afirmando que Ele é, qual deve ser a minha postura diante desse Deus? Por que somos abordados e sabotados de quando em quando por ansiedade, medo, insegurança, desespero, se o Deus da Bíblia é o Deus Criador? Se o Deus da Bíblia é o Deus Salvador? Se o Deus da Bíblia é o Deus provedor? Por que você tem medo? Por que você sente tanta insegurança? Por que você é o crente que é, se o Deus da Bíblia é o Deus que você diz que crê? Por quê? E aí eu quero convidá-los a abrir no Salmo de número 100, para a gente ter... O Salmo 100 vai ser uma forma de pastoral que eu costumo fazer para o nosso coração. E o Salmo 100 me ajuda a refletir, pelo menos em uma das razões pelas quais a gente precisa pensar sobre isso. Livro de Salmos, Salmo de número 100, é um salmo dito pelos eruditos como o Salmo da Realeza. O Salmo 100 é um resumo dos 5 últimos salmos, do Salmo 95 até o Salmo 99, que revela-nos a nós
o rei que assume o seu trono, que governa. Então, para construir a ideia de quem é Deus, nós deveríamos ler esses 5 últimos salmos, né? Mas o Salmo 100 nos dá algumas ideias que eu gostaria de compartilhar, pelo menos provocar essa reflexão da necessidade da igreja crer no Deus da Bíblia. Aí eu faço uma outra pergunta ali naquela reflexão, antes de ler o Salmo 100, que é, em termos práticos, por que é importante para você o conhecimento adequado desse Deus? Guaracê. Aplacar as dúvidas, sanar as dores, as ansiedades, encontrar paz, descansar nele. O que mais, gente? Camila, por que é importante a gente conhecer? Você é um dos poucos nomes dos jovens que eu conheço hoje. Aí vai votar para você umas 2 vezes, viu, Camila? Giane, quer contribuir? Por que é importante pensar no Deus da Bíblia? Buscá-lo de forma correta. Bacana, vou pegar essa palavra de forma correta do Marcão, porque tem a ver com muita coisa que norteia a minha vida ministerial, a minha vida cristã. A ideia de forma correta, vou pegar essa ideia de forma correta, porque é importante eu conhecer o Deus da Bíblia. Porque não basta fazer a coisa certa. Guarde isso no seu coração. Não basta você fazer as coisas certas. É preciso fazer a coisa biblicamente. É possível que o ímpio faz coisas corretas? Sim ou não? Fazem coisas corretas, não fazem? Mas eles não agradam a Deus porque fazem coisas corretas. Porque não basta fazer a coisa certa. Tem que ter a motivação bíblica. E a motivação bíblica do cristão tem como causa moral e causa ética de tudo que ele faz o próprio Deus. Mas para que eu faça e tenha a minha causa moral em Deus, eu tenho que saber quem Ele é. Senão essa causa moral se torna uma causa, no máximo, religiosa ou meramente moral, que não tem nenhum valor diante de Deus. Pois não. E isso, com certeza, essa é a ideia. A gente precisa conhecer o Deus da palavra. E quem é? Então, por que eu preciso, então, desse conhecimento? Aí, em termos práticos, para a gente pensar, porque a vida que você leva é reflexo do Deus que você conhece. Em termos práticos, numa frase, a vida que você leva só reflete quem é o Deus que você crê. Se você é inseguro, é ansioso, se desespera facilmente, se você se ira, se você perde a sua paciência com facilidade, isso só revela em quem de fato você crê. Gente, isso é muito sério para nós. O culto que você presta só revela, a maneira como você se porta na igreja, só revela em quem de fato você crê. Por isso eu preciso ter uma compreensão adequada, porque se eu, como cristão, entender quem é o Deus da Bíblia, o Deus que se revela na palavra, a minha postura vai ser diferente em tudo que eu sou e em tudo que eu faço. Amém, queridos? Essa é a importância disso. Então, o Salmo 100, vamos lá para o Salmo 100? Olha como o Salmo 100 nos faz refletir, aí eu vou trazer um insight nessa área, dessa reflexão, um salmo que é conhecido de todos nós, um salmo que certamente os irmãos já ouviram pregações, já tiraram ensinamentos, que certa vez alguém da quinta igreja falou, eu achava que o Salmo 100, pastor, uma vez que eu fiz uma exposição do Salmo 100, eu achava que o Salmo 100 era só para abrir liturgia, né? E tem ensinamentos fantásticos aqui no texto. Então vamos fazer a leitura do Salmo de número 100? Eu vou ler os versos ímpares, a igreja lê os versos pares. Diz assim o texto sagrado: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele foi Ele que nos fez, e dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque de geração em geração a sua
fidelidade. Amém, querido? Queridos, numa pastoral rápida, não vou fazer exposição do texto, já falei que é um texto entendido pelos eruditos, pelos estudiosos, como o texto da realeza. Numa reflexão rápida, prática, para aplicar no meu coração, o texto sagrado diz, olha, apresentai-vos diante dele com cânticos, com alegria, e servi ao Senhor com alegria. A pergunta que eu faço é, para nós, por que não há essa alegria em servir a Deus? Por que nós não chegamos à igreja diante dele com cânticos de alegria? Por que nós não nos alegramos? E o verso 3 aponta e nos traz essa clareza. Porque na maioria das vezes, quando aqui chegamos ou quando somos despertados todos os dias para viver a vida que vivemos, nós não sabemos quem é Deus. Porque se você, de fato, souber quem é Deus, você não deixará um dia de estar na presença dele. Se você, de fato, crê no Deus da Bíblia, você jamais vai abrir mão de servir a esse Deus com alegria. Sabe por quê? Muitas vezes nós não temos a alegria de servir, nos acovardamos, somos inseguros, somos tímidos diante do Deus, porque eu não sei quem é Ele. Porque se a Sandra souber quem é Deus, não vai haver um dia da existência dela que ela não deseje entrar diante dele com ações de graças e bendizer o seu nome. Porque no dia que nós soubermos disso, como marido, como esposa, como filhos, como profissionais que somos, não faltará um dia que nós não desejemos nos apresentar diante dele com cânticos e servir a esse Deus com alegria. A nossa adoração está diretamente condicionada à intensidade do meu conhecimento de quem é Deus. Por isso que o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas para conhecer esse Deus que se revela a nós, né? Conhecer esse Deus que se revela a nós, e que o Salmo 100 vai dizer, esse Deus que se revela a nós, que deveria nos impulsionar, que deveria contagiar o nosso coração a chegar diante dele com ações de graça, a gente deveria fazer tudo isso, porque ele é Deus. E como eu vou compreender isso? Porque ele me criou, porque eu pertenço a ele, porque ele é que me sustenta, como disse o irmão, ele é que provê todas as coisas. Se entendêssemos isso, isso já traria cura para o nosso coração. As minhas decisões, as minhas tomadas de decisões, e todos os dias nós tomamos decisões, nós saberíamos que as nossas decisões só serão decisões certas se elas tiverem motivações santas. Do contrário, certamente a sua decisão será errada. Se o que impulsiona a decidir não é uma motivação que glorifica a Deus, onde o seu desejo é fazê-lo conhecido, certamente a sua decisão não é uma decisão bíblica. Pode ser uma decisão moralmente certa, mas ela não é uma decisão que agrada a Deus. Porque para agradar a Deus, as nossas decisões têm que ser decisões santas. Guarde isso no seu coração. E aí o texto diz, e ele é bom, ele é misericordioso e ele é fiel. Esses atributos de Deus, por si só, já deveriam nos contagiar a servi-lo com alegria e nos apresentar diante dele com cânticos. Só o fato dele ser o que ele é, já mudaria a minha postura na igreja, o meu comprometimento com o Deus da igreja e com a igreja de Deus. Se eu estou meio desanimado, disperso, distante das coisas de Deus, é porque eu não sei quem é Deus. E a minha oração nessa manhã é que Deus nos conceda a graça de despertar no meu coração e no seu coração o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Amém, queridos? E aí, para que isso aconteça, é preciso, eu quero pontuar 3 coisas que é importante para vocês. Isso aqui vai ser só a introdução, eu peço perdão, eu não vou, como não vai dar para esgotar o assunto, mas vai ser uma introdução. Eu quero só provocar esse desejo do seu coração de conhecer o Deus da Bíblia, porque eu preciso dele. Nós carecemos conhecê-lo. Então, são essas 3 considerações que eu considero importantes para começar a entender o Deus da Bíblia. Então, a primeira consideração, vamos ler o primeiro tópico ali? Que a Bíblia na realidade, nosso único padrão absoluto de verdade. O que é que você entende com essa afirmação? Vamos melhorar. Todo mundo crê nisso? Amém? Que a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, o nosso único padrão absoluto de verdade? Todo mundo crê nisso?
qual é a implicação disso para a sua vida de forma prática? A gente, como cristãos, eu costumo tentar, a gente vai tentando ensinar, até porque a gente tem essa cultura, a gente vem de uma cultura que tem um sincretismo religioso muito forte. A gente acaba fazendo várias crendices nos nossos corações que vão fazer com que a gente tenha uma percepção, uma concepção, melhor dizendo, distorcida de quem é o Deus da Bíblia. E eu preciso me despojar desses conceitos para me quedar o conceito das Escrituras e nortear a minha maneira de pensar, de sentir, de agir à luz daquilo que a Bíblia revela de quem Deus é. Por isso, quando a gente coloca, ou seja, para que eu tenha a percepção correta de quem é Deus, então eu tenho que entender que o que a Bíblia fala é a verdade, e não só é a verdade, é a única e absoluta verdade para mim. Então, todas as outras verdades que existam no mundo têm que perpassar e ser autenticadas pela verdade das Escrituras. De outra sorte, o PhD, o pós-doutor, que falar qualquer coisa que seja, se não for à luz das Escrituras, deixa de ser verdade. Para ser verdade, tem que passar pelo crivo das Escrituras. É assim que um cristão pensa. De outra sorte, ele não entendeu o Evangelho ainda. Ou você se sujeita a essa verdade. Nessa questão, todo cristão deveria ser fundamentalista. Ele jamais ia negociar. Ah, pastor, falaram que esses dias tinha alguém discutindo, a terra é plana. Ah, a terra é plana? A Bíblia autentica isso? Sustenta essas ideias? Então, meu irmão, é desperdício discutir isso. Ah, mas foi o doutor fulano de tal. Meu irmão, vamos ficar com as Escrituras. É essa a ideia. Ah, o físico nuclear falou que isso é isso. Vamos levar para as Escrituras. Ah, a sociologia diz isso, isso e isso. Ah, não, vamos levar para as Escrituras. O único padrão absoluto de verdade é as Escrituras. Primeira coisa que a gente tem que ter no coração. Segunda coisa é que o Deus sobre quem a Bíblia fala, ele existe. Senão não tem como eu conceber uma ideia adequada de Deus. Eu creio no Deus que a Bíblia fala. Ele existe do jeito que a Bíblia diz que ele é. E quem a Bíblia diz quem é esse Deus, é de fato quem ele é. Esse é o outro pressuposto que eu tenho que entender. A partir dessas premissas, eu posso desenvolver um pensamento adequado de quem é Deus. Vamos pegar uma ideia só para a gente entender, ter essa compreensão de quem é o Deus da Bíblia. Quando a gente... No nosso mundo cristão, evangélico, a gente aprendeu que as pessoas no inferno, por exemplo, serão atormentadas. Não serão? Sim ou não? A pergunta é, quem é que atormenta as pessoas no inferno? Vamos lá, quem é que atormenta? Pergunta fácil, essa aí todo mundo sabe. Nossa própria consciência. Quem mais? A falta da presença de Deus. Quem mais? O diabo, alguém falou o diabo aqui baixinho, é o diabo. É o diabo. O diabo e os anjos que caíram com ele. A minha pergunta, percebe que a gente abstraiu uma ideia de Deus? Ou seja, a minha ideia de Deus é que Deus reina no céu e quem atormenta os pecadores que serão condenados no inferno é quem? O diabo, a consciência, percebe a concepção? Mas o que é que a Bíblia diz, quem que atormenta aqueles que serão condenados no inferno? É o próprio Deus. O inferno não é a ausência de Deus, mas é a presença de Deus. Porque tirar a presença de Deus do inferno é ferir um dos seus atributos, que é a onipresença. Porque se Deus deixar de estar presente em qualquer lugar deste vasto universo, ou de toda a sua criação, ele deixa de ser Deus. E uma vez dando aula de escatologia lá na primeira igreja, eu falei que o Senhor do inferno vos abençoe. Porque quem reina no inferno é o próprio Deus. Isso muda a minha maneira de pensar. Vamos abrir Apocalipse 14, 10. Para guardar isso no nosso coração. Aí o pessoal ficou assustado quando eu falei isso, né? Então, vamos colocar cada um no seu lugar. E a ideia de colocar cada um no seu lugar, eu preciso saber quem é Deus, eu preciso saber quem sou eu, e eu preciso saber quem é o diabo quando se trata de escatologia. Vamos para Apocalipse 14, 10?
Quem achou aí pode ler em alto e bom tom. Quem vai estar lá no Cordeiro, lá no inferno, no dia da condenação, condenando os pecadores, eles vão ser condenados e serão atormentados na presença de quem? Do Cordeiro. Do Cordeiro. Ele é o nosso Senhor soberano Rei, Senhor de todas as coisas, de quem nós somos, a quem pertencemos e quem nos pastoreia, nos sustenta como um rebanho. É a Ele que nós servimos. Quando eu entendo isso, não haverá um dia da minha vida que eu não deseje servi-lo com alegria. Se eu entender que Ele é o Senhor soberano de todas as coisas, o Deus presente em todos os lugares, vamos colocar Satanás no seu devido lugar. Apocalipse 20:10. Que fala da glória, do juízo final, da narrativa dos últimos acontecimentos da ação redentora de Deus, do seu ato de consumação. E Apocalipse 20:10 nos ensina o quê? E eles serão o quê? Atormentados de dia e de noite. Então, quem pelos séculos dos séculos, quem vai o diabo não vai atormentar ninguém, não. Quem é que vai atormentar o diabo? O texto, depois de vocês lerem o contexto de Apocalipse 20, é o Cordeiro. Olha que coisa bacana. Isso muda toda a minha teologia. Isso muda a minha percepção de fé. Isso muda a minha maneira de me relacionar com Deus. Isso muda todas as minhas crendices que eu havia estipulado. Percebe? Quando a gente ora e diz assim, vamos saquear o inferno, por exemplo, isso muda a minha motivação de oração. Se o Senhor do inferno é o meu Deus, e é Deus que condena, e é Deus que tira, muda a minha percepção. Percebe onde isso vai interferir? Como cristãos, queridos, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. E se nós tivermos uma compreensão adequada de quem é o Deus da Bíblia, uma chama de fervor, de quebrantamento, de se quedar diante do Deus que morreu na cruz, invadirá o nosso coração. E a nossa maneira de cultuar, de adorar, de sermos quem somos, de sermos pais, filhos, profissionais, aonde quer que nós estejamos, vai mudar. Porque todos os dias, quando eu acordo diante da presença do Rei. E eu acordo para viver para o louvor da sua glória. Amém, querido? Isso muda o nosso coração. Isso era para a gente se quedar de joelho agora e orar e pedir perdão pela maneira como nós cultuamos a Ele. Senhor, me perdoa, porque às vezes eu venho para o culto só assistir. Eu não consigo conceber que esse Deus onipresente, santo e eterno, o Todo-Poderoso, está a contemplar e a receber a minha adoração. A bem da verdade, não somos nós que adoramos a Deus. É Deus em nós que nos conduz a uma adoração adequada a Ele. Porque é o Espírito de Deus que habita em nós e nos habilita a adorá-lo. Porque se depender de você, a sua adoração é imperfeita. Mas por que Deus se agrada da nossa adoração? Porque é o Cordeiro que clama diante do Rei, ó portas onde está, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E é Ele, através de nós, que nos apresenta diante do Todo-Poderoso. Isso é motivo de muita adoração. É motivo de trazer um avivamento no nosso coração pulsar com ardor, com alegria na nossa vida, pela certeza de quem é esse Deus. Então, dito essas coisas, nós queremos... Está todo mundo tranquilo? Não assustei ninguém ainda não, né? Só, eu sei que a gente choca. É pesado, mas isso é bom. É bom para a gente entender quem é o Deus que a gente serve. Então, todo pensamento bíblico, que é essa a ideia, o que é que eu quero provocar em vocês? Que vocês compreendam que todo pensamento bíblico, ele tem que ser norteado por um princípio que a gente chama de princípio de unidade lógica. Eu tenho que aprender, à luz das Escrituras, daí a necessidade de estudar e conhecer o Deus da Bíblia.
Daí a necessidade de compreender quem é o Deus das Escrituras. E eu preciso desenvolver um princípio de unidade lógica, que nós chamamos, a ideia de princípio de unidade lógica, para ficar claro, é essa capacidade de compreender um tema bíblico. Então, se eu vou falar de inferno, eu tenho que colocar o inferno no seu devido lugar. Se eu vou falar de Deus, eu tenho que colocar Deus no seu devido lugar. Se eu vou falar do homem, eu tenho que colocar o homem no seu devido lugar. Do contrário, o que eu falar de Deus, se eu não tiver uma concepção adequada, eu vou distorcer todos os meus outros pensamentos. Eu vou ter uma compreensão errada de inferno, eu vou ter uma compreensão errada do diabo, uma compreensão errada do homem. Por que então a gente tem essas distorções à luz das Escrituras? Porque minha compreensão acerca de Deus é uma compreensão distorcida. Essa é a necessidade, Charles, porque você precisa entender quem é o Deus da Bíblia. Porque se a gente entender o Deus da Bíblia, eu vou ter a concepção adequada de como eu devo proceder como pai, como eu devo proceder como esposo. A Giane vai entender como ela deve proceder como mãe, como ela deve proceder como esposa, só e somente se ela tiver a compreensão adequada de quem é o Deus das Escrituras. Do contrário, todas as ideias que nós tivermos acerca do que devemos ser e de como devemos proceder serão distorcidas. Essa é a importância que eu queria deixar para vocês. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão lógica. Senão, eu vou falar que Deus é amor e entrar em contradição quando eu digo que Ele não está, ou que Deus é onipresente, que Ele não está presente no inferno. Isso aí entra em contradição. Ou que Ele é amor, mas que o cálice da sua ira, como lemos no Apocalipse 14:10, não é manifestação de amor, que aí é outra ideia que eu poderia provocar, e a gente faz isso no decorrer do estudo. Né? O que é a ira de Deus para nós? O que é a ira de Deus para o ímpio? Isso muda a maneira de como nós enxergamos as coisas. Então, a gente precisa ter essa compreensão adequada sobre todo o tema que a gente vai desenvolver acerca de quem é Deus, para que a gente não comprometa os temas. Quer ver um texto que a gente gosta de citar? A gente, de quando em quando, cita o texto de Isaías, por exemplo, para agindo Deus, quem impedirá? Olha o que a gente está falando. A Bíblia é verdadeira? Charles? A Bíblia é verdadeira? O Deus que a Bíblia fala, Ele existe? E o Deus que a Bíblia fala que existe, é quem Ele diz ser? Aí a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém o quê? Eu posso impedir o agir de Deus, sim ou não? Então eu posso simplesmente dizer, Deus, eu não vou fazer isso não. O Senhor está querendo isso, mas eu não vou fazer. Se agindo Deus, ninguém impedirá. E como é que eu concebo a possibilidade de alguém dizer não para Deus? É porque eu não tenho uma compreensão adequada de quem é Deus. Aí o Salmo 100, saber quem é Deus. Porque se você souber quem é Deus, você vai se apresentar com Ele com cânticos e vai servir a Ele com alegria. Amém, querido? Isso muda. Isso muda minhas percepções, a minha construção de toda a minha fé, a maneira como nós pensamos acerca de quem é Deus. Então, esse é o nosso desafio. Então, eu tenho que crer que a Bíblia é a minha única verdade. Eu tenho que crer que Deus existe, que Ele é quem Ele é, e a maneira de pensar tem que ser norteada por um princípio de unidade lógica. Ou o que eu falo acerca de Deus, de quando em quando, vai entrar em contradição com aquilo que Deus se revela nas Escrituras. Faz sentido para todo mundo? Estou me comunicando com todos, queridos? Estou causando uma tempestade, né, Charles? Mas é assim mesmo. Então vamos pensar mais um pouco. Então, vem a pergunta, então como é que a gente pode ter esse conhecimento de Deus? Tem duas possibilidades de ter o conhecimento de Deus. Um conhecimento que a gente chama de revelação geral, e há um conhecimento que a gente vai chamar de revelação especial. Acredito que vocês já estudaram, já pensaram sobre isso. E o que é que a gente precisa entender dessa revelação geral? De revelação geral, e eu vou ser bem objetivo aqui nesse item, de revelação geral a gente precisa entender que todo ser humano tem um conhecimento inato de Deus, todo ser humano. E ele tem porque Deus se revelou. Foi Deus que se revelou através da sua criação. Então, se a gente pensar, então, a gente precisa entender, se pretendemos conhecer a Deus,
é necessário, primeiro, que aconteça o quê? Que ele se revela a nós. Eu gosto dessa ideia de se revelar a nós. Nas minhas redes sociais, eu faço parte de um grupo de uns colegas que a gente, lá de João Pessoa, que a gente trabalhou junto e teve um tempo junto de experiência da nossa vida, bem especial. E certa vez um deles chegou para mim, você é pastor agora? E ficou zoando, né? Não são cristãos ele. Só que esse que estava brincando e mexendo comigo falou, Ricardo, eu sou ateu. Ele começou a chincalhar a Deus e dizer, não, rapaz, esse teu Deus não existe, tal, isso é coisa de idiota, coisa do tipo que, geralmente, aqueles ateus, é um ateu prático, não é um ateu teórico, um ateu só que resolveu negar a Deus pela sua natureza. E aí ele chegou para mim, Ricardo, e aí, achincalhando, fazendo aquelas coisas todas, e eu trouxe à mente dele esse texto de Romanos 1, 29. Charles. É o dialeto lá da Paraíba. Quer dizer, é mangá aí, pronto, aí fica mais feio ainda. Isso, olha isso. Salvou a nossa carioca aí, ó. Obrigado, minha irmã. É uma brincadeira amigável do presbítero Charles. Gente, e a ideia, e eu falei vou voltar a ideia do que eu falei para aquele colega, que eu oro por ele, converso com ele, eu falei, a gente se chama por número, que é por causa lá do quartel, eu falei para ele, 28, deixa eu dizer algo para você. Cara, ele me desafiou, cara, eu quero que você me convença a crer em Deus. Digo, não, cara, eu não preciso convencer você a crer em Deus. Eu quero fazer o desafio contrário, eu quero desafiar você a crer em Deus. Aí eu falei, 28, isso é impossível você crer em Deus. A gente só crer em Deus se Deus se revelar a nós. Do contrário, isso é uma impossibilidade humana. Nenhum homem pode crer em Deus sem que Deus se revele a ele. Tudo começa em Deus. Do contrário, isso é impossível. Vamos abrir 1 Coríntios no capítulo 2, depois a gente volta para Romanos 1,19. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Isso é impossível para o homem crer em Deus por si só. É preciso que Deus se revele a ele. Quem achou pode ler. 1 Coríntios 2,14. Acho que é o 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que o texto diz. Vamos lá voltar para o nosso pressuposto. A Bíblia é verdadeira. É o nosso único padrão absoluto de verdade. O Deus da Bíblia existe. E Ele é quem a Bíblia diz que Ele é. Todo mundo concorda com isso e crê nisso. Então, se você crê nisso, quando você lê o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, você tem que apreender, perceber, construir que o homem natural não entende e nem aceita as coisas de Deus. O ímpio natural, por isso que quando a gente evangeliza alguém, ele vai dizer, isso é verdade, ele pode até concordar, achar bonito, mas ele não entende porque as coisas de Deus só podem ser discernidas de que maneira? Espiritualmente. Se você voltar uns versos anteriores, ele vai dizer que essa verdade é o Espírito de Deus que ensina, não pode ser ensinada por homens. É Deus que se revela a nós. Do contrário, isso é uma impossibilidade humana. O homem natural, ele não entende. E aí eu preciso me quedar. Quando eu leio um texto como esse, meu desejo é me colocar diante dos joelhos e dizer, Senhor, eu te louvo, eu quero te bendizer, porque o Senhor me concedeu a graça de te conhecer. Porque Ele não concedeu essa graça a todo homem natural, mas concedeu a cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Edilene.
o quiser revelar, porque aí quando se trata de salvação, aí é só aquele que o Filho o quiser revelar. Do contrário, não tem como. Os irmãos conseguem entender isso? Aí, ao pegar o texto de Lucas 10, 22, né? 10, 22, que a Edilene citou para a gente. Olha, vamos trazer esse texto à mente. A Bíblia é verdadeira, é o único padrão absoluto de verdade. O Deus que a Bíblia fala, ele existe, e ele é quem ele diz ser, quem a Bíblia diz que ele diz ser. Se é assim, o Deus da Bíblia, que aí é a declaração do próprio Cristo, diz: ninguém conhece ao Pai senão quem? O Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Do contrário, quando se trata da revelação especial, o homem natural não aceita e nem entende as coisas de Deus, a não ser que Deus o revele. Amém, querido? Consegue compreender isso, Sandra? Isso muda toda a nossa maneira, muda a minha metodologia de evangelização, muda o motivo por que eu evangelizo, muda a minha postura diante de todas as coisas diante do mundo. E a minha adoração é impactada com isso. Deus se revelou a mim. Eu quero te bendizer, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te adorar e eu quero te servir com alegria, porque eu sei que o Senhor é Deus, foi o Senhor que me fez, eu pertenço a ti e sou rebanho do teu pastoreio. Quando isso grita no nosso coração, eu fico abismado, impactado, quando alguém diz: ah, pastor, estou desanimado. Outro dia encontrei um pastor que hoje é denominado desigrejado, era um pastor desigrejado. Eu fico pensando, existe essa categoria de pastor desigrejado, crente desigrejado. E aí eu estava conversando com ele, falei: e aí, cara, você está congregando aonde? Ele falou, eu cheguei: e aí, cara, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Tá tudo bem? Eu perguntei: você está congregando aonde? Ah, não estou indo em igreja nenhuma não, estou ficando em casa. Não, eu digo: então não está tudo bem, está tudo mal. Como é que você diz está bem se você conhece Cristo e não está na presença de Cristo? Não está tudo bem. É incompatível essa sua crença. Você não pode crer em Cristo e estar longe dele. Como é que isso pode? É possível isso acontecer? Ou você não crê em Cristo, e aí está longe dele, isso é um pressuposto verdadeiro. Mas dizer que crê em Cristo, mas não congrega, isso não é verdadeiro. Isso não pode andar junto. Isso é antibíblico. Ah, mas eu sirvo a Deus em casa. Não existe isso. O texto de Hebreus, que foi ministrado no domingo passado, nos leva para essa compreensão, para esse entendimento. Os meninos estavam conversando comigo, foi o texto que foi pregado no domingo passado. E quando você pega a carta aos Hebreus, é uma carta de exortação. E a palavra exortação não é puxar a orelha, como a gente pensa que é. Não é chamar a atenção. A exortação é trazer para perto, é animar, é trazer vitalidade, é dizer: olha, Charles, levanta a cabeça, erga os seus olhos, porque Cristo morreu por você. Para com isso, menino. Olha para Cristo, vamos andar na direção dele. Por isso que o texto de Hebreus diz: olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé. Aí eu vou correr com perseverança essa carreira bendita que me está proposta, porque eu sei quem é Deus, a Bíblia é verdadeira e aquilo que a Bíblia fala acerca dele é verdadeiro. Isso me impulsiona a me quedar diante dele. Quando eu entendo isso, aí eu vou entender quando o texto de Hebreus diz, lá no capítulo 10, então: não deixe de congregar, como é costume de alguns, e o pensamento, o tópico frasal que vai conduzir toda a carta aos Hebreus, é o capítulo 1, que ele diz: Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, ele é a expressão exata do ser de Deus. E quando você conhece esse Cristo, você nunca e jamais deixa de congregar. Bem, na verdade, vai vir momentos de desânimo, de tristeza, de decepções, de frustração, mas aí eu olho para essa nuvem de testemunhas, aí ele tem a galeria de heróis da fé do capítulo 11, mas aí eu olho para aquele que morreu na cruz, olhando firmemente, para o autor e consumador da minha fé. Aí eu, compreendendo isso, eu vou lutar. O segredo está no verso 4. É porque nessa carreira que nos está proposta, a gente não luta contra o pecado, até o sangue que habita em nós. Porque o verso 4 vai dizer assim: resistir, lutai,
né, até o sangue contra o pecado. O problema é que a gente nem começou a lutar. Dirá resistir até o sangue. Nem começou. Esse é o nosso problema. Aí eu desanimo. E desânimo é pecado. Ansiedade é pecado. Tem que ser tratado à luz das Escrituras para trazer cura. As consequências da ansiedade é enfermidade. Mas a ansiedade sempre será pecado. Guarde isso no seu coração. O que a ansiedade produz na somatização do meu corpo, isso se torna enfermo. Aí eu tenho palpitação, pressão alta, aí vou tendo falta de apetite, isso, depressão, mas a causa se torna, abre a porta para a somatização das enfermidades. Mas a causa está na falta do conhecimento de quem é Deus. Amém, querido? Se nós conhecemos, vamos abrir Romanos 1,19. E aí essa revelação geral, porque o mundo é do jeito que é. Aí eu vou, acho que já deu meu tempo, já, Marcinho? Que se deixar eu vou falando aqui, 129 slides. Irmã Conceição. Amém. Percebe a ideia de que, de longe, Deus, Ele não só se deixou ser visto por nós, mas Ele nos atraiu com amor eterno. Essa é a ideia quando se trata de uma revelação especial. Mas deixa eu voltar ali só, aquilo que nós falamos. Para conhecer Deus é necessário que aconteça o quê? Que Ele se revela a nós. Vamos lá para Romanos 1,19? Romanos 1,19. Porquanto de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha o que o texto fala, porque o que de Deus se pode o quê? Conhecer. Na versão atualizada diz claramente, né? Vai usar a expressão, é no verso seguinte. Porque Deus mesmo lhes manifestou. Olha o que diz o verso 20. Porque os atributos de Deus, bem como, vamos lá? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, não há desculpa. Esse texto de Romanos 1,19 está dizendo o seguinte: toda a humanidade deveria, independente de ter a revelação especial, como falou a Edilene, como falou a irmã Conceição de Jeremias 31, foi a irmã Conceição que a senhora citou? 31:3, independente dessa revelação de especial que é para a salvação, toda a criação deveria se prostrar diante de Deus e bendizer o nome do Senhor. Porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu poder, não é o que diz o verso 20? Bem como o seu poder, claramente se revela em toda a criação. Por isso que o salmista no Salmo 19 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu deveria abrir os meus olhos e render o Criador. Mas ao invés disso, diz o texto de Romanos 1,19 em diante, ao invés disso, eu preferi crer no que eu quero crer. Eu preferi ser grato no que eu quero agradecer. Aí eu desprezei Deus. Não é o que diz o verso 21? Vamos ler o verso 21? Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o que o texto está dizendo, de uma maneira bem prática e pastoral. A falta ou o desprezo da criação dos homens, do conhecimento natural, geral de Deus sobre o mundo, fazem com que esses homens não vivam para a glória dele e não sejam gratos a ele. Mas, pelo contrário, eles vão viver de que maneira? Obscurecidos de mente e na insensatez da vida. E aí ele vai chamar na loucura. Todos os ímpios vivem uma vida louca. E aí o texto vai dizer, vai lá para o verso 28. E porque... antes de ler o 28, vamos ler o 18 que eu não li, que eu vou explicar esse Romanos
1:18 para a gente compreender. É fantástico, gente. Eu vibro com a palavra de Deus. Eu me emociono, me quebranto. O negócio é... Não sei se a experiência que eu tenho eu consigo transmitir, mas é fantástico quando você olha para essa verdade e essa verdade grita no seu coração. Isso muda, gente. É fantástico quando você é capaz de enxergar esse Deus que sustenta, que cuida de cada um de nós. Vamos abrir o 18. Eu vou explicar esse texto porque é importante para nós. Olha o que o texto diz assim. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. A gente fez isso lá na Quinta Igreja, a gente passou quase um ano e alguns meses estudando Romanos, pregando Romanos todos os domingos, a carta aos Romanos. Dá um ano e pouco. E o capítulo 1 vai dizer, eu não vou explicar que não vai dar tempo, mas o verso 17 e o 18, o 17 vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é isso? E a ira de Deus se revela de que maneira? Se revela do céu contra quem? Contra toda impiedade e injustiça. Vocês percebem isso que o texto está dizendo? A justiça se revela no Evangelho, que de fé em fé o justo é justificado pela fé. É assim que ele termina o 17. É o Evangelho que nos justifica. Mas, em contrapartida, a ira de Deus se manifesta do céu contra todos aqueles que vivem de maneira ímpia. Ou seja, a pergunta que a gente precisa organizar e entender, a gente aprendeu na igreja, olha a nossa concepção de Deus, como é distorcida, a gente aprendeu de Deus que o pecado que o Guaraci cometer é que vai provocar a ira de Deus, não foi? Não é assim que a gente aprendeu? É ou não é, gente? Vocês aprenderam diferente disso ou foi assim que vocês aprenderam? Eu peco, aí eu desperto a ira de Deus, não é assim que a gente aprendeu? Mas é assim que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina, diz o seguinte... Porque Deus está irado contra você e manifesta, ele está dizendo como é que a justiça se manifesta de que maneira? Através do Evangelho. E quem é a justiça de Deus? Cristo. E a ira se manifesta de que maneira? Pela maneira ímpia como você vive, Marcos. É assim que a ira de Deus se manifesta. Então, os ímpios pecam porque estão debaixo da ira de Deus. Vamos lá para o verso 28. Uma disposição mental o quê? Reprovável. Todos inconvenientes. A maneira como o ímpio faz é uma maneira, ele pensa do jeito que pensa, porque ele desprezou o conhecimento de Deus. O conhecimento que se revela claramente todos os dias quando os ímpios abrem os olhos. E não lhe dão graça e não glorificam o seu nome. Claramente. Aí o próprio Deus... A Bíblia é verdadeira? É? O Deus que a Bíblia fala, ele existe. E o Deus que a Bíblia diz que ele é quem ele diz ser. Então o texto diz que Deus entregou os ímpios para viverem numa disposição mental reprovável. Todos os dias, eles não vão glorificar a Deus naquilo que fazem, mesmo que sejam moralmente éticos, corretos. Todos os dias eles não serão gratos a Deus, mesmo fazendo todas as coisas adequadas que a nossa sociedade humana exige. Não vão glorificar a Deus nem serem ingratos, porque Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Aí o verso continua dizendo, por isso, os tais homens são o quê? Vamos ler para fechar essa ideia? São o quê? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, segue lá. Invejosos. Homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E não só praticam isso, mas estimulam os outros a praticarem as coisas que eles praticam. Olha que coisa bacana. Isso é o que a Bíblia ensina acerca dos ímpios. Ou seja, você conhece gente assim, que é pérfido, cheio de maldade, malícia, desobediente aos pais? Conhece gente assim? Quando eles estão vivendo assim, eles estão debaixo de quê? Da ira de Deus. Isso é desesperador.
Mas a graça de Deus nos alcançou, gente. E em Cristo Jesus nós podemos começar de novo. Em Cristo Jesus. Por isso, quando eu olho para um texto como esse, meu coração bate diferente. Eu podia estar debaixo dessa ira e Ele me levou para a justiça do Evangelho em Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. Amém, queridos? Quando compreendemos essa verdade, a Edilene já citou esse texto, e quando se trata da salvação, né, do conceito da revelação especial, fica ainda mais claro para nós que Deus se revela o Filho se revela a quem Ele quiser se revelar, e não aqueles que querem conhecê-lo. E aí eu encerro só com o próximo slide dizendo: o conhecimento de Deus na revelação das Escrituras e a sua relação com o homem é o objetivo de todos nós. Portanto, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente essa revelação natural e, ainda mais, por conseguinte, dependemos da ativa comunicação do Espírito, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Para essa comunicação do Espírito nas Escrituras, para alcançar um conhecimento verdadeiro e adequado de quem é o Deus da Bíblia. Que nessa manhã nós saiamos daqui desejosos de conhecer esse Deus. Assim como o salmista nos descreve, eu preciso saber quem Ele é, porque somos dele, fomos feituras dele e somos rebanho do seu pastoreio. E se nós conhecermos esse Deus, não vai me faltar um dia que eu não deseje de entrar nos seus atos, com ações de graças, bendizer-lhe o nome e reconhecer a bondade de Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade sobre a minha vida. Amém, queridos?